Sejam muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma de muitas aulas sistêmicas que agora eu me comprometi a fazer e eu farei. Aqui. Então a intenção aqui é contribuir com o meu conhecimento, né? E lembrando que tudo que eu passar aqui para vocês não está baseado em achismo, tá? Tem muito estudo, longas e longas horas de estudo, leitura, análises, né? Então, vai ser entregue aqui um ouro que ajudou tanto para mim que pode ser que ajude muito outras pessoas também, tá? Então eu vou desativar os comentários para a gente começar, que eu concentro, e no final, se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para me responder, para me perguntar, tá? Lembrando que fundamento sistêmico, né, o conhecimento sistêmico, ele é baseado no Bert Helling, né, que é o responsável por disseminar esse estudo das constelações familiares. Tudo que acontece com nós, tudo que nossas escolhas é baseado naquilo que nos é familiar. Então, todas as nossas decisões, a gente volta lá naquela programação que a gente aprendeu desde o início com a nossa família para tomar as nossas decisões. E o tema de hoje, a aula de hoje é como saber se eu estou na profissão certa. E é bom a gente começar pela reflexão, para entender. Fazer algumas perguntas que levam a gente a uma linha de raciocínio. Perguntas aquelas que nós não fazemos para nós mesmos. Nós olhamos a vida do outro, a gente tem a percepção do outro e esquece a nossa, do que a gente gosta, do que faz sentido pra gente, do que faz sentido, do que é, se é isso mesmo, se eu gosto disso. Então para e pensa. Será que você está na profissão certa? Será que você está fazendo realmente aquilo que você ama? Aquilo assim que você nasceu para fazer, sabe? Aquilo que você nasceu para manifestar no mundão e que você é muito boa naquilo. E eu sempre trago a ideia relacionada ao mundo da educação, porque é um mundo que eu vivo, né? Como professora, essa é a minha realidade, meu ponto de vista está tudo baseado no mundo da educação. Então, muitas das coisas que eu falo voltada para os professores também pode servir para outras profissões, né? Depende do jeito que você pegar ali e refletir em cima daquele assunto, tá? Então, para e analisa. O que te levou, né, a buscar fazer o que você faz hoje? Alguém da sua família falou que era bom isso que você está fazendo? Alguém do estudo, alguém que teve alguma influência sobre você quando você era mais novo ao longo do seu processo de desenvolvimento? Porque de uma coisa eu sei, não foi do Neida, né? Como diz meus alunos, não foi do nada que surgiu esse desejo de fazer o que você faz agora. Tem ali algum ponto de origem que fez que você chegasse ao desejo de ser essa profissão que você resolveu seguir, que está exercendo agora, ou o desejo de exercer, né? Para os mais jovens, para as mais novas. E antes da gente aprofundar mesmo de fato, né? Porque nessas perguntas para a gente refletir, pode ser que você, ao longo do que eu for ensinar aqui, escute coisas que você não vai gostar. Porque essa é a minha intenção, né? Sacudir você para você analisar, refletir e às vezes sair da nossa zona de conforto nos causa muito desconforto. Nós não queremos. A gente quer ficar com aquilo que é familiar, que é comum. Às vezes não é o que é saudável, mas pelo fato de ser comum a gente quer continuar ali, né? Porque ali é a sua zona de conforto, ali tá tudo bem, ali já tá tudo resolvido, você sabe lidar com todas as emoções a partir dali do que te acontece. E quando vem coisas novas para você refletir, repensar, isso causa sim um grande desconforto. É por isso que muitas pessoas não saem do lugar, não mudam o que já estão fazendo. Fica só repetindo mais do mesmo, né? Esse medo de sair da zona de conforto. E se o meu conhecimento te ajudar, vai ser ótimo. Se não, vida que segue. A intenção aqui é sempre de contribuir. E como o pessoal fala, né? Tem coisas que a gente aprende, vai expandindo a consciência, que depois que você viu, é impossível desver.
E, pasmem, gente, desver, né, apesar do pessoal usar muito de forma irônica nas redes sociais, desver está, sim, de acordo com a Academia Brasileira de Letras, definido como um verbo, tá? Então, assim, desver existe sim esse verbo. E aqui o que eu disser para você, um ponto que eu fizer você olhar um ponto de vista, vai ser impossível você não passar despercebido ou fingir que não entrou em contato com isso, e você vai, sim, ficar se interrogando. Será que eu estou vivendo o que eu quero ou eu estou reproduzindo mais do mesmo de acordo com o que é familiar para mim? Então vamos aprofundar nesse assunto, né? Vamos para o assunto principal, que é esse. Como eu saber se eu estou na profissão certa? Então, depois de refletir se é isso, se você está realmente fazendo o que você ama, a gente vai ir para o segundo movimento, que é separar os grupos mesmo. Tem grupos de pessoas, de profissionais, que eles têm muita certeza já que não é mais aquilo que eles querem. Eles já estão no processo de transição. Às vezes estão perdidos ali na transição, se vai mesmo para outra profissão, se não, né? Vamos dizer assim, no caso de professores, que é o exemplo mais perto de mim. Tem muitas pessoas que já decidiram, não quero ser mais professora, quero fazer outra coisa da vida, que seja na educação ou em qualquer outra profissão, e já iniciaram aí o processo de transição, né? Estão nesse processo. Temos o segundo grupo, que é as outras pessoas que não têm essa certeza, ou que até têm essa certeza, não quero mais continuar, mas não faz nada para mudar. Não conseguiu ir para outro rumo, né? Se sente presa, eu não tenho como eu mudar, porque eu já escolhi essa profissão, e agora eu tenho que esperar eu aposentar, não tem o que fazer, aguentar até quando der, porque eu já escolhi, não tem como mudar, eu não vejo outro rumo, e na minha cabeça não dá, é impossível, não tem como mudar, né? Porque tem esse grupo de pessoas. E tem o outro grupo, o terceiro grupo, né? Vamos dividir aqui em 3 grupos para a gente ir encaminhando para o nosso momento aqui para aprender mais sobre isso, que estão na indecisão, que ficam assim, tem dia que eu amo meu trabalho, mas tem dia que eu odeio, tem dia que eu não sei se é isso mesmo que eu quero, sabe? Aquela indecisão. Que às vezes pode ser que você esteja confundindo com as insatisfações do dia a dia. E aí, independente da profissão que for, haverá as insatisfações do dia a dia. A gente vai falar disso lá um pouquinho lá na frente, de como diferenciar quando é a insatisfação do dia a dia, né? E quando realmente esse trabalho já deu, essa profissão já deu, não é mais para você. Porque realmente é algo complexo. Nós nunca vamos estar completamente satisfeitos ou ter uma clareza, assim, sem sombra de dúvidas, se é aquilo que a gente quer fazer, continuar, exercer nossa profissão. Sempre vai haver uma dúvida. E essa é a dúvida que nos move. Porque se você for jogar um jogo que você já sabe todas as regras, você já sabe tudo o que vai acontecer, né, ali acaba com todo o dinamismo, com a vontade de evoluir, com a vontade de crescer. Então, nós somos seres que a dúvida vai insistir em estar junto com a gente. O que a gente precisa é ir buscando clareza para ir seguindo nossos caminhos. Olhando para as nossas emoções, porque as nossas emoções são radares, né? Elas vão caminhando a gente para onde a gente tem que ir. Não, aqui não tá bom, eu vou caminhando para cá, aqui parece que começou a melhorar, fazer sentido para mim. E a gente segue nessa busca, que é uma busca até o nosso fim, né? É uma expansão de consciência, porque nós somos seres de evolução. Então a gente precisa constantemente buscar desenvolver, né? E aí separam os 3 grupos, os que têm a certeza que a profissão não é a profissão que quer, está em processo de transição, só estão aqui mesmo para confirmar se tomaram a decisão certa. O outro grupo, né, que eu sei que eu estou na profissão certa, mas eu não vejo possibilidade de mudar. E aqui você vai conseguir entender que existe sim essa possibilidade, né, que nada é imutável. E o outro grupo que vai conseguir, através do que eu ensinar aqui hoje, né, que eu vou entregar, nós vamos falar do problema, mas eu vou trazer sim a solução. Essa é a ideia de todas as aulas que eu fizer a cada semana. A gente falar do problema, mas trazer soluções. Fazer o como, né? Como eu vou agir? Eu preciso de solução. Ainda mais no sistema de vida que a gente vive hoje, né? A gente não quer ficar enrolando com as coisas, a gente quer chegar logo na solução e fazer acontecer. E aí o grupo da indecisão vai conseguir, através do que eu ensinar aqui, avaliar se é insatisfação do dia a dia ou se realmente mesmo essa profissão já deu, não é mais o que eu busco, o que eu quero, tá? Então já prepara aí papel e caneta na mão, já observa aí de qual é o seu grupo, né? E vamos aprofundar no assunto.
Então, o primeiro passo, entendendo que grupo que você se encontra, nós vamos agora nos dividir para entender se a sua profissão está ligada ao que você deseja, ou se você simplesmente está reparando algo do seu sistema familiar, tá? O que seria esse reparando? Seria você tentar curar as dores da sua própria família através da sua profissão. Vou exemplificar para ficar mais didático. Vamos imaginar que dentro de um sistema familiar, né, dentro de uma família, uma pessoa da família tenha sofrido injustiça. E aí fica aquele senso, aquela dor dentro do sistema familiar, né? Uma pessoa que sofreu uma injustiça, ou tem até chegado a perder a vida, alguém da família, porque foi injustiçado. E nós, brasileiros, temos muito essa tendência no nosso sistema familiar, porque por conta do nosso histórico, né? De como que foi desenvolvendo a população brasileira, baseado em muitas dores, né? De passar muitas pessoas para trás, de muita luta. E a partir daí, a pessoa decidir, né, inconscientemente, tá, pessoal? Isso é inconscientemente, até que você observa, liga, acende uma luz e fala, nossa, faz muito sentido, que isso tem tudo a ver com a base da minha família. E aí, caso alguém na sua família tenha sofrido essa injustiça, ao longo das gerações, nós vamos desenvolvendo aí pessoas que têm um feeling para direito, né, ou para trabalhos que envolvam esse senso de buscar a justiça, né? Algo que ficou ali, uma dor que ficou na família. E aí, inconscientemente, as gerações que vêm vindo seguem com esse instinto de lutar por justiça, né? Então, assim, no caso aqui, eu vou citar o exemplo do advogado, né, que luta pelos direitos, e tantas outras profissões que buscam justiça por outras pessoas. Tá? Então, você começa a analisar, vai anotando. Isso tem a ver, faz algum sentido com a minha família? Tem alguém da minha família, alguma ação que eu tenho que repara a dor de familiares? Então, você já vai anotando aí. Outro ponto para você analisar. A sua profissão. Você segue a sua profissão porque foi um desejo seu ou porque outras pessoas da família seguem essa profissão? Uma lealdade familiar. Porque geralmente tem pessoas, por exemplo, se a família toda é de professores, aí a pessoa segue por essa carreira, porque a família toda é professora, então acaba que sendo professora também. Ou a família são todos médicos, e aí a pessoa segue a medicina porque todos da família decidiram seguir também. Isso é só um ponto, tá? Para analisar. Porque são vários que nós vamos analisar. Por quê? Porque pode ser que a pessoa seguiu essa lealdade familiar de seguir a profissão e é super bem resolvida na profissão, super talentosa, gosta do que faz, né? Então não é só um ponto que nós vamos analisar, são vários. Porque lá no final, com toda a percepção, você vai conseguir entender. Ah, não, eu tô nessa profissão realmente porque essa profissão faz sentido pra mim, tem tudo a ver com o que eu espero, com o que eu gosto, sou muito boa nisso. Ou não, eu tô insatisfeito com essa profissão porque eu acabei de perceber, Fernanda, assistindo a sua aula aqui, que eu tô fazendo tudo porque a minha família fazia. Então eu tô querendo repetir, não sou eu, não tem a ver com a minha identidade, eu simplesmente estou seguindo a lealdade familiar. Então lá no final, quando a gente chegar aqui e passar por todas as perguntas de reflexão, você vai conseguir diferenciar se está seguindo uma lealdade familiar ou se não. É porque você gosta daquela profissão mesmo e aquilo é bom para você, tá? Terceiro ponto. Pensa, eu estudei tanto, mas eu não estou feliz na minha profissão. Eu estudei muito, eu me dediquei e eu não me sinto feliz. Né? Vamos imaginar uma pessoa que decidiu seguir a carreira de medicina, estudou muito, né? Porque para ser médico estuda muito, para ser professor estuda muito, continua estudando, nunca para, mas eu não sou feliz. Não sou feliz, eu estudei muito, eu sou feliz. E aí vem para a próxima pergunta. Quem da sua família tem ligação com a sua profissão? Uma pessoa específica. Porque a gente escolhe inconscientemente pessoas da nossa família para honrar, pessoas específicas. Então observa, quem da sua família tem ligação com a sua profissão? Para, observa, analisa, começa a puxar. Não, tem um tio meu, ou uma tia, ou um primo, ou meu próprio pai, minha mãe. Eles têm tudo a ver com essa profissão aqui que eu sigo. E para finalizar essa parte de entender essas dores de reparação, se são mesmo parte do que tem para você,
Pode ser que inconscientemente você está servindo a necessidade da sua própria família. Como que é isso? Vamos imaginar que alguém da minha família tenha tido assim, uma vontade imensa de estudar, ou tenha tido assim, uma vontade de ser professor, admirar a profissão e querer ser professor e não conseguir. E aí eu fui lá e fui professora porque eu fui servir a necessidade de alguém da minha própria família. Analise o seu caso. Então, eu estou dando exemplo do meu para você analisar o seu. Será que você inconscientemente não está aí nessa profissão para honrar alguém da sua família que acha essa profissão muito bonita, que um dia sonhou para você essa profissão? Porque tem muito disso, né? Às vezes nós, como pais, a gente sonhar uma profissão para o filho. Eu tenho um sonho que meu filho seja médico. Eu tenho um sonho que a minha filha seja professora, né? E aí a gente fica com aquilo, a gente pega aquilo pra gente por amor, tá, gente? Então sempre quando eu falo aqui de honrar nosso sistema, lealdade familiar, eu tô falando daquele amor que é cego, aquele amor inconsciente que você faz porque você ama demais, tá? E aí a gente, às vezes, parte pro inconsciente e esquece a racionalidade de fazer o que a gente gosta porque a gente quer agradar as pessoas que a gente ama. E a maioria dos nossos problemas está relacionada a isso, a querer agradar as pessoas que a gente ama. Então, vamos fazer uma análise bem minuciosa mesmo. Para aí um pouquinho, analisa, vou dar uns 3 minutinhos aí para você relembrar todas as perguntas. Observe se a sua profissão está reparando dores da sua família. Se você segue a sua profissão porque está sendo leal, porque pessoas da sua família seguiram essa profissão. Você estudou muito, mas não está feliz. Ou está feliz, né? Anota aí para você no final fazer esse levantamento. Quem da sua família está ligado à sua profissão? E se você, inconscientemente, que nunca tinha parado para pensar sobre isso, está servindo a necessidade da sua própria família? Alguém que sonhou que você fosse o profissional ou trabalhasse na área que você trabalha hoje. E anota tudo aí. Que nós vamos para a próxima parte. Pessoal, no final eu abro para fazer pergunta, quem tiver interesse de perguntar, tá? Anotou tudo aí? Podemos seguir? Quem tá aula não vai ficar gravado aqui no Insta. É só o ouro para quem tá aqui participando. E é o ouro mesmo, porque eu não escondi informações aqui. Coloquei tudo o que eu sei, que eu aprendi para contribuir com quem tiver acesso a esse conteúdo, tá? Então eu falei as perguntas para você analisar se você está cobrindo as dores da sua família, as dores da reparação familiar. E agora nós vamos olhar para o outro lado, para você analisar, responder as perguntas de não reparação, ou seja, aqui eu não tenho nada a ver comigo mesmo, é aquilo que eu gosto de fazer, tá? Vamos lá. Quando você entende que tem de melhor para seguir na vida e o que você está fazendo, se você está fazendo por dinheiro ou não. Mas vamos entender, porque tem esse negócio, eu não trabalho por dinheiro, não é só por dinheiro, porque dinheiro não é tudo. A gente tem que analisar muito bem essa questão, né, gente? Porque a gente trabalha pelo dinheiro, a gente precisa do dinheiro. O que não pode é o dinheiro estar em primeiro lugar. Você fazer as escolhas baseadas no dinheiro. Porque aí, com certeza, você não vai estar alinhado. Não é porque a nossa vida não se resume a dinheiro, mas a gente não vive sem. Então, jamais aqui, nenhum dos meus fundamentos sistêmicos aqui, nada do que eu ensino, nenhum a gente tem essa visão de que o dinheiro não é importante. O dinheiro, né, fica em segundo plano. Não, gente, não tem como você viver sem dinheiro, tá? Claro que a energia do dinheiro é uma energia assim que a gente precisa analisar, é bem profundo, é inconsciente, tá ligado a várias questões, mas não podemos romantizar que nós queremos fazer nossa profissão por amor e não, simplesmente o dinheiro não é importante. O dinheiro é importante sim, não é possível você viver sem dinheiro, tá? O dinheiro, você tem que ter dinheiro para estar alinhado com a sua prosperidade. Se você não tem dinheiro, você não paga conta, se você não tem dinheiro, você não faz o que precisa ser feito. Então, você vai estar bem na sua profissão quando você estiver fazendo dinheiro com aquilo que você é bom.
tá? Então vamos lá. A pergunta é: você precisa entender o que tem de melhor para você seguir a vida. Se você está feliz e se você está fazendo dinheiro. Se você está feliz, se você está fazendo dinheiro, então não tem erro. Você está alinhada com aquilo que você nasceu para ser, nasceu para fazer, ou pelo menos precisa passar por esse processo de fazer. Você está feliz e está fazendo dinheiro, tá? Isso é um ponto. Se você tá, então não temos problema. Você tá na profissão certa, sim. Agora, quando você se esbarra, né, em alguns pontos do que eu disse anteriormente, você escolheu uma profissão, você se sente bem, se sente feliz, mas não tá fazendo dinheiro. Também tem alguma coisa que não encaixa, né? Porque o jeito certo de você estar na profissão e tá tranquilo, tá ok, é você estar bem, feliz, você está fazendo dinheiro. Você está bem, está feliz e você é boa naquilo, né? E você é boa naquilo. Consequentemente, se você é boa, você está fazendo dinheiro, né? E agora, quando você esbarra ali num dos pontos que eu falei, da família, ou que você não se sente feliz, ou que você não está fazendo dinheiro, então você não está em alinhamento com o que você precisa fazer para ter bons resultados. Porque, gente, isso aluga um triplex na minha cabeça. Quando eu paro para pensar isso, eu acho muito incrível. Cada profissão gera riqueza. Todas as profissões. Eu lembro que, não lembro o ano certinho não, mas eu lembro que eu fiz um trabalho com os meus alunos, né? Para quem não sabe, eu dou aula para o 5º ano há muitos anos, já vai fazer 14 anos que eu dou aula só para alunos de 5º ano, gosto muito dessa fase. E nós fizemos um trabalho de interpretação da biografia do Eduardo Cobra. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o Eduardo Cobra, ele é um grafiteiro internacionalmente conhecido. Foi ele que fez as pinturas das Olimpíadas 2016, lá no Rio de Janeiro, lá no Porto, lá umas obras incríveis. E aí na história dele, ele era lá do interior de São Paulo e ele era pichador mesmo, que ficava vandalizando na rua. E aí ele, né, aquele rebelde sem causa, foi trabalhando as questões dele, alinhando com o que ele gostava de fazer realmente. E hoje ele é internacionalmente conhecido. Tem obras dele em Dubai, tem obras dele em Miami, obras na China. Enfim, ele é mundialmente conhecido. E fazendo o quê? Grafite, que é a arte dele. Então, o que eu quero que vocês reflitam sobre isso? Que não importa o que você faz. Porque às vezes você pensa assim, mas eu vou fazer isso não dá dinheiro. Gente, o dinheiro, ele é a consequência de uma pessoa que ela está completamente alinhada naquilo que ela faz e gosta do que faz. Se você observa, na área da educação, professores. Tem professores que são muito ricos, tem professores que não são. Tem médicos que são muito ricos e tem médicos que não são. Então, não é a profissão em si, porque tem gente que fala, se você for tal profissão, você vai ser bem sucedido, você vai ser feliz, vai dar tudo certo para você. E não é assim. Porque para estar alinhado, você tem que estar muito feliz com o que você está fazendo, né? Você tem que fazer dinheiro, porque a consequência, né, da prosperidade, você está alinhado naquilo que você é bom para fazer e você se sentir feliz. Então, se um dos pontos está em desequilíbrio, então você precisa investigar. Tem algo errado, né? Porque não é o que você faz. Toda profissão gera riqueza. Toda profissão gera riqueza. Umas mais que as outras, né? E aí é a questão do ser humano trabalhar em si essas habilidades. Porque fazer carreira, riqueza, faz em qualquer profissão. E o exemplo que eu dei foi do Eduardo Cobra. Ele era pichador e se tornou um grafiteiro internacionalmente conhecido. E as obras dele, o trabalho dele, nós estamos falando de muito dinheiro. De muito dinheiro. Tem obras em todos os lugares do mundo, né? Em Dubai, em Miami, ricos e milionários que pediram, compram o trabalho dele, né, para fazer aqueles trabalhos exclusivos. Então, assim, é muito incrível pensar assim, né, ver esses pontos de vista, porque a gente se perde, às vezes acha que, mas essa profissão, tal profissão não dá dinheiro, tal profissão a pessoa não é feliz, e não tem nada a ver. É a ver com o que a pessoa com as habilidades que ela tem, se ela está alinhada com o que ela gosta de fazer, né? E aí vamos para o ponto de entender se não é insatisfação do dia a dia, né? Porque todas as profissões, elas vão ter as suas insatisfações diárias. Vamos parar para ver algumas aqui, né? Eu separei aqui algumas para a gente fazer um levantamento. Quais são as insatisfações do dia a dia? E que se você parar para analisar,
Tem algumas profissões que tem umas coisas que acontecem no dia a dia que eu, particularmente, como professora, eu não aguentaria. Ah, eu não queria pra mim. Não tá alinhado com o que eu sou, com o que eu gosto, com aquilo que tem a ver comigo. Da mesma forma, outras pessoas, quando vão analisar o dia a dia do professor, falam, Deus que me livre, não aguento, essa profissão não é pra mim. Então, sabe que em todas as profissões, elas vão ter insatisfações do dia a dia. E todas as profissões podem sim gerar riqueza. Todas. Até o grafiteiro que pinta arte, né? Não estou de forma nenhuma desmerecendo o trabalho, não, mas é porque é incrível, algo que a gente comumente não dá tanta atenção, né? Esses trabalhos artísticos. E a gente liga muito a questão do grafite ao vandalismo, né? Porque ainda assim tem esse preconceito. E ele está fazendo uma carreira incrível, maravilhosa, através daquilo que ele faz de melhor. Então, parando para analisar nossas insatisfações do dia a dia. Vamos começar pela profissão do médico. Quais são as insatisfações do dia a dia de um médico? Vamos parar para pensar. Só aqui de cara eu já consigo imaginar muitas. Primeiro, se ele trabalhar na rede pública, falta de equipamentos, falta de máquinas para fazer os exames complexos, falta, né, de insumos, se for da rede pública. Se não for, vamos imaginar que os pacientes não seguem direito às recomendações, que a gente sabe que no Brasil o pessoal tem dificuldade de seguir direitinho a recomendação do médico, né? O médico passa uma receita, aí não toma o remédio todo, ou toma só um pouco, vê que tá melhor e larga para lá. Então, essa é a insatisfação diária de um médico, né? Vamos falar de cirurgia plástica. Um cirurgião, por mais ele pode ser o melhor cirurgião, fazer lá uma cirurgia, deixar uma mulher linda, perfeita, né, lá através do trabalho dele, e ela não cuidar, não fazer tudo que tem que fazer no pós-operatório. E aí causa uma complicação. A culpa é de quem? Não é sempre do médico? Olha aí que insatisfação do dia a dia de um médico. Cliente que não segue a receita, culpa o médico que ele não fez um bom trabalho, né? Se for da rede pública, então tem todas as questões que eu falei. Para fazer dinheiro tem que trabalhar horas e horas, plantões e plantões. Então, se for parar para analisar, não é um trabalho fácil, né? Então, existe sim as insatisfações do dia a dia. E agora, analisando o trabalho de professor. Quais são as insatisfações diárias de um professor? São muitas. Mães não colaboram, alunos que não fazem o que tem que ser feito, jogam a culpa para os professores, o professor tem que dar muitas aulas, muito tempo de aula, tem que lidar com infinidade de coisas além de ensinar. Tem a questão da própria carga de trabalho, né, que tem que planejar, executar e corrigir o que planejou. Fora problemas que acontecem entre os alunos, a questão da geração também, que o professor, cada tempo que passa, vai perdendo o brilho, o prestígio, né? A sociedade não tem aquele respeito igual era antigamente com o professor. E tudo isso são o quê? Insatisfações do dia a dia. E o que é a nossa preocupação em relação a essas insatisfações do dia a dia? Que elas não podem paralisar. Então, quando você olha e fala, não, realmente, essas são insatisfações do meu dia a dia, mas mesmo assim, ainda, eu gosto do meu trabalho, eu gosto dessa profissão. Analisando do médico, você como professor, vamos imaginar que você aqui tá observando aqui a aula, tá assistindo a aula, você que é professora. Imagina as insatisfações diárias de um médico. Você acha que você conseguiria passar por esse processo? Seria fácil para você? Porque fácil não quer para ninguém, né? Mas você conseguiria passar por isso? Qual insatisfação para você é menos pesada para lidar? Esse é um ponto também que ajuda a gente a entender se estamos na profissão certa ou não. Imaginando agora a profissão de um advogado, né? Porque o advogado, ele também tem as insatisfações do dia a dia. Ele luta por causas que não é ele que vai definir. Então, ele fica ali entre, né, o que ter que argumentar, agradar o juiz, ter que satisfazer o cliente, né? E o fato do cliente sair satisfeito não vai depender dele. Ele tem que ser um bom argumentador, tem que ler processos. Então, é um trabalho também muito árduo, um trabalho de um advogado. Então, são muitas insatisfações do dia a dia.
né? Às vezes é lutar por uma causa ali, e causas que, né, nós estamos falando de muito dinheiro, e que não é ele que vai decidir. E o cliente satisfeito com ele, o cliente cobrando dele, e ele precisa esperar o prazo da justiça, né, esperar o juiz decidir o que vai ser, e ele recorrer se o juiz não der uma sentença positiva, né? Então tem todo um trabalho também. Você conseguiria, sendo professora, encarar satisfações diárias de um advogado? E o que nós estamos aqui é citando exemplos, né? Você pode jogar isso para qualquer outra profissão, ou até mesmo para a profissão que você está pensando em levar para o seu próximo nível, fazer sua transição. Essa outra profissão, você já parou para analisar quais são as insatisfações do dia a dia dessa profissão? Para saber se você tem a força para aguentar mesmo? Se você tem a coragem de enfrentar esses problemas, essas insatisfações diárias? É um ponto a se pensar. E aí, para a gente finalizar essa parte de raciocínio, vamos imaginar a profissão de um policial. Quais são as insatisfações do dia a dia de um policial? Que ser policial também não é uma profissão, né? Não é uma profissão para qualquer pessoa, não. A pessoa tem que estar o tempo todo lidando com perigo. E aí, se consegue prender, né, um bandido, um ladrão, aí a justiça pode dar um retorno ao contrário, ou seja, liberar aquela pessoa que foi presa. Pensar em satisfação de um policial, em prender uma pessoa, né, que está prejudicando a sociedade, e aí o juiz dá uma decisão contrária de liberar essa pessoa. Sem contar que está colocando em risco a própria vida, né? Porque sabe que está mexendo com pessoas perigosas, né? Com risco de levar um tiro, acidente, enfim. São tantas insatisfações do dia a dia de um policial. E aí, quando você para analisar, por que eu fiz esse processo? Que aí a gente está falando do sistema, das informações do fundamento sistêmico. Porque você saiu do seu mundo, eu como professora. Então, eu saí do meu mundo, daquilo que são as insatisfações do meu dia a dia, para olhar de outras profissões. Quando eu abro o leque do sistema que eu vivo para olhar das outras profissões, eu tenho uma clareza. Fala, não, eu acho que aqui é meu lugar, eu acho que eu gosto disso aqui mesmo, eu acho que eu sou boa nisso, eu tenho habilidade para fazer isso. Esse aqui eu não quero encarar, esse aqui não dá para mim. Então, saber o que você não quer também é saber. Então, olha como que eu fui trabalhando de forma sistêmica aqui para responder a pergunta inicial da aula de hoje. Como saber se eu estou na profissão certa? Primeiro, nós dividimos em grupos. Qual grupo que é o seu? Se você sabe que não quer mais essa profissão, já começou o processo de fazer essa transição, mas só quer ter certeza mesmo se está indo pelo caminho certo. O segundo grupo, que não, eu sei que eu não quero mais essa profissão, já não está dando para mim, mas eu não tenho como mexer, eu não saio do lugar, eu tenho medo, eu não vejo fazendo outra coisa, né? O medo está te paralisando. Ou se você só não soube definir se é insatisfação do dia a dia ou se você gosta mesmo dessa profissão, tá aquela sensação, gosto, eu não gosto. E por que eu falo isso? Porque foi o que aconteceu comigo quando eu decidi estudar o que eu estudo hoje, né? Que são os fundamentos do conhecimento sistêmico. Foi na época da pandemia, aquele processo complicado, que eu comecei a me questionar, com a insatisfação de tudo acontecendo, se eu realmente estava na profissão certa, se eu realmente queria seguir por essa profissão. E eu fiz todo esse trabalho de analisar se eu não estava reparando alguma dor familiar, né, que não era o caso. Se eu era boa naquilo, se aquilo tinha mudado minha vida, e sim, a educação, ser professora mudou a minha vida, né, de uma perspectiva que eu tenho para agora, é um salto de desenvolvimento na minha vida em todos os sentidos. E foi aí que eu fui tendo clareza de me sentir no meu lugar de novo, percebendo que era uma insatisfação do momento de vida que estava acontecendo. Porque se uma coisa que eu tenho certeza, que eu só descobri depois de fazer todo esse trabalho, é entender minha habilidade é ensinar. Então, pode ser que eu faça qualquer outra coisa da minha vida, mas vai estar envolvida com ensinar. Porque essa é a minha habilidade, é que eu sei fazer, é aquela que eu me sinto feliz e é onde eu faço dinheiro. Claro que a gente tem que ir evoluindo, expandindo. Como eu falei, nós somos seres de evolução. Então, o que eu puder fazer para evoluir dentro do meu trabalho de ensinar, isso será feito. Né? E aí, observando se você está curando, reparando dores familiares ou não, aí sim a gente pode ir caminhando para os próximos passos, para a gente ter mais clareza ainda, tá? E aí eu vou trazer um pouco da minha perspectiva, né? Vamos fazer um estudo de caso em cima da minha própria história, né? Eu comecei a falar que eu fiquei em dúvida em relação à minha profissão na pandemia. Acho que muitas pessoas, né? Foi um momento assim que todo mundo parou para
para se ver, para analisar sobre a sua vida naquele medo eminente do que vai acontecer, de tanto imprevisto, né? De não saber o que iria ser de todos nós, né? Foi uma fase muito difícil, muito complicada para todo mundo, mas que deu uma sacudida para a gente começar a ter mais percepção da gente e do mundo que a gente vive. Porque isso é entender o conhecimento sistêmico. É um olhar em você, um olhar para o outro e um olhar para o tudo. E a partir daí que eu aprendi tanta coisa interessante a partir desse... É uma filosofia de vida, né? A partir dessa filosofia de vida. E aí, eu descobri que muito da minha profissão, né? Como eu parei na educação, como eu fui lá, não foi do nada, né? Então, eu lembro que desde pequena eu brincava muito de escolinha, gostava de ser professora. E ao longo do tempo a gente vai criando situações para validar aquilo que é nosso ponto de vista, tá? Quando eu falo ponto de vista, no nosso conhecimento sistêmico, não é a realidade que cria o ponto de vista, é o nosso ponto de vista que cria a nossa realidade. Como assim, Fernanda? Se está no meu radar algo voltado para educação, se está voltado a algo para o ambiente escolar, então a minha realidade vai validar meu ponto de vista. Então eu vou ter oportunidades que validem aquilo que eu penso. Se uma pessoa não pensa nunca em ser presidente da República, se uma pessoa não pensa nunca em ser um piloto de avião, tem alguma chance da realidade validar o ponto de vista dela? Ela não pensa nisso, não está no radar dela. Eu nunca pensei em ser presidente da República, eu nunca pensei em ser um piloto de avião. Então a realidade não vai trazer oportunidades, movimentos para validar uma coisa que não é no seu ponto de vista. Por isso que quando eu disse para você que não é do nada, sua profissão, o que você faz hoje é a partir de um ponto de vista. Aquilo que você pensou, aquilo que você idealizou até chegar. E aí eu fui entender que está ligado diretamente com a minha família. Eu estou honrando o meu sistema familiar porque se eu parar para pensar, conhecendo de forma profunda, que eu fui estudar todo o meu sistema familiar, muitas mulheres da minha família, né, da minha descendência, não puderam estudar. Muitas não puderam estudar. E aí a gente para e analisa, né? Que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Quantas coisas, quantas situações as pessoas da minha família, do meu sistema familiar, minhas avós, minhas tataravós e todo um legado que vem antes de mim, tiveram que passar para que eu agora, né, nessa geração, pudesse realizar e pudesse fazer coisas que elas não tiveram oportunidade de fazer. E tudo isso inconscientemente. Então, querendo ou não, nós honramos nossa família fazendo o que a gente faz. E esse é o nosso propósito. Quando as pessoas buscam propósito, gente, o propósito, ele é único para todos. O nosso propósito é servir. O nosso propósito, de qualquer ser humano, nós não viemos no mundo de forma aleatória. O nosso propósito é servir. O nosso propósito é expandir a cada geração. É evoluir. Porque se parar para analisar tudo que os nossos ancestrais tiveram que passar, todas as dificuldades da época, tudo que aconteceu na época, para que as próximas gerações fossem o quê? Desenvolvendo. Porque o mundo está em expansão, o ser humano está em expansão. E a gente sempre vai continuar evoluindo. Então, esse é o nosso propósito, evoluir. E como eu sei que eu estou evoluindo? Quando eu estou servindo. Tá? E servindo é onde você está. Não é servir no imaginário, é servir. Como que você está sendo útil aqui agora, perto aqui onde você está? Como que você está conseguindo ser útil para as pessoas? Porque a gente sabe que essa nossa geração, né, que veio antes de mim, é uma geração mole. É uma geração que quer economizar tudo. Quer dar o mínimo e quer ter o máximo. Então, a gente precisa parar para analisar isso quando é a profissão certa. Ah, porque, nossa, é muito difícil. Ah, porque me cobram muito. Gente, bem-vindo à vida. A vida é isso. Não tem como ficar economizando. Você está na vida para dar seu máximo. Você quer economizar e quer ter resultados incríveis. Não vai acontecer. A gente tem que parar de se economizar. Tem que dar a cara a tapa mesmo, fazer acontecer. E aí, para finalizar essa parte de levantar os problemas, antes de eu ir para a parte da solução, né, que a gente já está findando aqui o tempo de aula, e eu empolgo mesmo, a gente baixa o download, eu começo a falar, eu tenho sim um roteiro que eu faço os pontos importantes que eu tenho que ensinar durante a aula, mas aí vem vindo aqueles pensamentos, aquele ponto de vista e eu preciso entregar, tá?
Então, para a gente fechar essa parte de levantar os pontos por que eu não estou nessa profissão, antes da gente ir para a solução, porque calma, não acabou não, tem a solução no final. Até agora nós só fizemos levantamento dos problemas para você identificando. E eu tenho certeza que muitas chaves giraram aí, né? Vai girando e vai abrindo os cadeados das portas trancadas da nossa vida, né? Tenho certeza que muitas pessoas param para analisar agora e falam assim, gente, e não é que é mesmo que eu tô nessa profissão, não é nem porque eu gosto, não, eu tô nessa profissão porque tal pessoa falou que era uma profissão boa, ou porque minha mãe sempre quis que eu fosse isso, minha mãe sempre quis que eu fosse médica, e eu tô sendo médica porque é um desejo da minha mãe. Será que eu gosto mesmo de ser isso? E o primeiro ponto é reconhecer, né? O primeiro ponto é começar a pensar e refletir. Mas calma que nós vamos para a parte da solução. Eu separei aqui uma imagem porque como eu sou muito visual, eu acho que uma imagem ajuda a gente a analisar, criar uma percepção aqui de toda a aula. Então eu coloquei essa imagem aí e a partir dessa imagem vamos analisar essa imagem, tá? E aí você pergunta para você mesmo: você está em uma profissão e não consegue executar essa profissão bem, está tendo dificuldade, não faz dinheiro com essa profissão, vive pendurado e não ama. Você provavelmente está na reparação familiar. Então vou repetir. Todas as vezes que você tiver dúvida, você vai lembrar dessas perguntas, vai associar com essa imagem para você ir trilhando essa percepção de saber, estou na profissão certa ou não estou, tá? Vou repetir a pergunta. Se você está numa profissão, você não executa bem, você não faz dinheiro com essa profissão, você vive pendurado, você não ama, você está na reparação familiar. Você está reparando algo ou alguém de sua família. Agora, se você está em uma profissão que você ama, que você executa bem, e mesmo assim você não faz dinheiro, falta permissão. Tá? E essa permissão é entender por que eu não posso prosperar. Se eu prosperar, eu vou estar sendo diferente de quem na minha família. Esse é o ponto. Agora a terceira, e essa, se você tiver com todos os pontos, você sabe que está na profissão certa, tá? Agora, se você está numa profissão que você ama, que você faz dinheiro e que você é muito bom em fazer, que as pessoas em volta, assim, ó, ficam encantadas de ver você exercer sua profissão. Aí fala assim, nossa, ela tem uma certeza, ela tem uma segurança naquilo que ela está fazendo. Então você está alinhada com a sua profissão, com aquilo que você tem habilidade, que é bom e gosta de fazer. Então lembra dessa imagem e lembra dessas 3 perguntas. Se coloca ali no centro e você pergunta para você mesmo. Faz essa análise, você com você. Você ama o que você faz? Você faz dinheiro? Ou não? Você só vive pendurada? Só vive insatisfeita? Daí dá pra você ter uma base, uma boa ideia do que se essa profissão é ou não é pra você. Ok? Gravou a imagem, gravou as perguntas. Então vamos lá, vamos para a parte agora em que tudo começa a um ponto de luz, né? Vamos lá, vou entregar o ouro pra vocês aqui agora. Vamos para a solução. Vou te dar um caminho para você seguir. Então, vamos começar a analisar aqui. Partir para a solução. Primeiro, entenda, você trabalha por dinheiro? Só por dinheiro? Não, Fernanda, eu trabalho por dinheiro, todo mundo trabalha. Isso aí, né, não tem o que falar. Mas você gosta daquilo que você faz? Você gosta do dinheiro, mas você também gosta do que você faz? Se for, já estamos um degrau. Você pode passar para o próximo degrau. Como que é você acordar todos os dias? Que sinais o seu corpo te dá? Fernanda, eu já acordo, nossa, mal-humorada. Eu já acordo me sentindo péssima. Eu acordo incomodada porque eu não quero ir para aquele trabalho. Eu não gosto de fazer aquilo que eu faço. Porque é diferente de uma época do trabalho que pesou. Você cansou. Aí você descansou, voltou tudo bem de novo. Porque fases, né, gente? Nós somos cíclicos. Igual eu falei, as insatisfações do dia a dia.
Nosso trabalho, a gente vai ter que matar um leão por dia, tem dia que a gente não tá bem, mas aí a gente cansa, descansa e tá tudo bem, a gente tá alinhada de novo e vai lá fazer acontecer. Aí sim, aí você só tá por uma satisfação diária. Agora, se não, se o seu corpo, porque o nosso corpo ele vai mostrando pra gente não quer ver, ele vai dando sinais, né? Até um ponto que as pessoas vai ter que correr pra terapia, tem que tomar remédio controlado, mas o corpo tá o tempo todo mostrando, não tá bom, não tô feliz, o que está acontecendo, olha pra mim, olha pra nós, percebe, o nosso corpo, nossa mente, nós não estamos alinhados, não. O tempo todo o corpo dá sinais, a gente que não tem essa habilidade de ver. Tá? Então, se você cansou, descansou, voltou, ok. Então, você está alinhada, é a profissão sua, é aprender a lidar com as satisfações do dia a dia. Agora, imagina, você está com o corpo cansado, não aguenta aquele trabalho, mas e se você mudar? Imagina, você mudou de profissão. Como que é o olhar da sua família para você? O que a sua família vai pensar, vai falar do seu ponto de vista, é claro. Porque às vezes a gente tem essa preocupação, o que o outro vai achar, o outro não tá nem aí. Tá lá cuidando do problema dele, tá lá vivendo a vida dele. E a gente, o que o fulano vai pensar? O que alguém da minha família vai falar, né? E aí você começa a ter uma clareza. Olha, para cada membro da sua família e as pessoas que de fato fazem diferença para você, se você tem realmente preocupação com o que eles vão dizer sobre a profissão que você tá desejando mudar. Você mudar de profissão, Fernanda, eu quero vender minha arte na praia. Aí você imagina, o que a sua família vai pensar do seu ponto de vista? Pensou? E o quanto isso te incomoda? Aí tá a solução. Você parar de preocupar em relação à sua família. Porque tem gente que se preocupa e muito. E trava, aí não sai do lugar. Aí aquele grupo, Fernanda, eu não tô feliz com o meu trabalho, mas eu não posso sair, porque eu estudei muito, eu cheguei até aqui, eu não sei fazer outra coisa, eu vou ficar aqui presa, e não tem como, não dá, vou ter que ficar e vou ter que viver a vida desse jeito, né? Aí entra nesse grupo. Outro ponto, para você pensar. O que você faz com facilidade? Que se você precisasse, você faria o dia todo. O que você faz com facilidade e que se você tivesse que fazer o dia todo, você faria. Independente de, vamos imaginar que o seu trabalho, o seu problema não é dinheiro. Dinheiro você já está resolvido, tem todo o dinheiro que você precisa. E agora você vai poder escolher a profissão que você gosta. O que você faria que você tem facilidade, né? Porque a gente nasce com predisposições para as coisas, né? Que eu falo na nossa família, dentro das constelações a gente descobre, a gente herda questões, traumas e dramas da nossa família, mas a gente herda talento também, tá? A gente herda talentos do nosso sistema familiar. O que é que você é boa? O que você faria se precisasse fazer o dia todo? Que estaria no seu estado de flow, sabe? Que é aquela satisfação em fazer. Eu canso, mas eu continuo horas e horas. Pra mim, ensinar. Igual eu tô aqui já... Nossa, vai fazer já 1 hora. Vamos caminhando pro final. Eu nem vejo o tempo passar. Isso aqui, pra mim... É algo que eu tenho habilidade de fazer. A questão da comunicação, de ensinar, é algo que, pra mim, é meu estado de flow, tá? E você precisa parar e pensar no seu estado de flow e alinhar ele com o que você quer fazer sua profissão. Porque aquilo que eu falei lá do início, quando você está alinhado com o que você quer sua profissão, você gera riqueza. Porque você está se sentindo bem, você faz dinheiro e você tem habilidade. É igual a história do Eduardo Cobra, né? O simples pichador que virou grafiteiro e é conhecido internacionalmente, rico, milionário, porque as obras dele são caríssimas, fazendo aquilo que ele gosta, tá? Sei que de início pode parecer muito distante, mas é o caminho, é o ponto inicial que nós estamos fazendo aqui, tá? O ponto inicial para você refletir se você está ou não na profissão certa. E a partir daqui, você vai começar a analisar, coisas vão acontecer e vai ser mesmo, como eu falei, portas abrindo aí no caminho da sua vida, tá? E aí, para finalizar a parte da solução, o que você faria para o seu sucesso profissional? O que você é capaz de fazer para ter sucesso profissional? Que aqui tem um ponto importante também, né? Porque tem coisas que estão dentro do nosso limite. Você está disposta... Você tem essa coragem de furar que bloqueios para conseguir seu sucesso profissional? Eu posso dizer que eu comecei, né, um processo de lutar, baixar algumas barreiras que a gente fica com receio. Uma delas é eu trabalho na internet, divulgar aquilo que eu estudei. Isso aí é uma barreira.
né? Porque a gente tem sim medo de julgamento, que as pessoas vão falar. Então, baixar barreiras para conseguir meu sucesso profissional. Para que eu consiga compartilhar mais aquilo que eu sei, né? Porque a gente sabe que a internet é uma forma de alcançar mais pessoas. Só que todo começo, não são todas as pessoas que vão validar o seu trabalho, não são todas as pessoas que vão compartilhar, que vão apoiar. E se você ficar esperando o apoio das pessoas para ter seu sucesso profissional, você vai ficar aí onde você tá, paradinha, travada, porque cada um tá vivendo sua vida, né? Ninguém tem tempo de parar e resolver a sua. Então é você por você mesmo, tá? E para finalizar, o ponto aqui de solução da reflexão é você entender que tem casos que a profissão ela chega ao fim. É um processo que você tem que passar para aprender para ir para a sua próxima etapa. E aí é um trabalho reconhecer isso, porque é uma luta contra o nosso ego. É aquele grupo lá, não, eu já estudei para isso, eu vou ficar nisso, não vou mudar. Por quê? O seu ego não quer que você saia de onde você está, porque gasta energia, né? Gasta energia. Furar ali a zona de conforto, dá trabalho, é complicado. Mas aí você fica ali infeliz, reluta, não fura a resistência, né? Não fura a resistência, tem medo e vive uma vida de insatisfação. Você pode até hoje nessa minha aula aqui, puxando todos os pontos que eu trouxe, reconhecer, não, realmente eu não estou feliz na minha profissão. E aí você vai decidir, a partir do que você aprendeu comigo, os seus próximos passos. Você pode ficar presa, não relutar contra essa resistência de mudar, ficar aí presa no seu ego, com esse medo, vivendo o que você já conseguiu e pronto. Ou você pode desenvolver para outras áreas, né? Deixar esse apego no passado, entender que nós somos em expansão, seres, nós estamos ao tempo todo expandindo, o tempo todo acontecendo coisas novas, e furar essa resistência, porque é furar mesmo, é furar uma resistência que nos prende, não quer deixar a gente ir, e dá para aprender a fazer mais coisas. Não adianta, né? Tem aquela frase épica que eu acho o máximo. Não adianta você querer resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Aí fura a lei do equilíbrio. Dá o mínimo, que é o máximo. Não dá. Assim não funciona, não é assim. Então a gente se limita, às vezes, quer viver a vida dos nossos pais, fica preso ali no que é familiar pra gente. Como eu falei, às vezes não é saudável, mas é o que é familiar, porque nós amamos, é por amor. Né, por amor. Então a gente precisa reconhecer, trazer isso para o nosso consciente, olhar, fazer uma análise. Eu preciso tomar algumas decisões. E essa é a solução. Você reconhecer, entender quais são os pontos ali que te prende. Não, eu estou reparando dor familiar. Não, eu estou aqui nessa profissão porque eu gosto mesmo. E a partir daí, olhar para essas soluções que eu te passei, que o que você faria para ter sucesso profissional, se é nessa área que você está ou em outra, como o seu corpo te mostra como que está sendo o seu dia a dia na sua profissão. Você descansa e fica tudo bem ou não? Você não consegue ver saída, está presa naquele loop infinito, não está feliz. Então você vai se analisar e vai entender, no fim, se você está ou não lutando contra o seu ego. Se o tempo daquela profissão sua acabou, ou se não, que agora que você ouviu tudo que eu disse, tiver um gás de entender, não, era só saber lidar com essa insatisfação diária mesmo, que minha profissão é assim, a do médico é assim, a do advogado é assim, então eu prefiro lidar com essas insatisfações que eu sei, que está alinhado com o que eu pretendo ser, do que com as outras, e aí você expande, né, na sua profissão, vai expandindo mesmo, evoluindo, vai aprendendo a lidar com julgamento, vai aprendendo a lidar, ter uma relação melhor com as pessoas que fazem parte do seu ambiente de trabalho, né? E desenvolvendo, e se conhecendo, que é o autoconhecimento, você saber, através de suas emoções, quais caminhos você vai querer seguir, tá? E essa foi a minha contribuição, né? A semente foi plantada. Agora depende de você cultivar, depende de você florescer esses pensamentos sistêmicos, né? Olhar para o todo, porque a partir daí vai gerar um impulso para ir lá e fazer acontecer. E se você deseja olhar profundamente essas questões familiares, tanto em profissão, outras áreas da vida, eu aconselho você a fazer uma sessão de constelação, que ali a gente traz para o nosso consciente coisas que a gente nem imaginaria se alguém não nos falasse. Porque esse é o nosso papel, facilitar você olhar para coisas que estavam subentendidas. Que quando você para a análise e fala, gente, então era isso o tempo todo. E aí te traz uma clareza, como eu falei, a semente que foi plantada para você conseguir florescer, tá? E
para mudar. Nós precisamos, então, florescer esses pensamentos. E foi isso na aula de hoje. Espero que tenha contribuído muito para você que está acessando esse conteúdo. E na próxima semana nós teremos outras. Toda semana agora nós teremos aula sistêmica para falar dessas questões e das outras, né? Vamos ampliar nossa percepção de nós e do mundo que nós vivemos, tá? Então agradeço você por estar aqui e até o nosso próximo encontro.